Sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós estamos fazendo uma apresentação do curso Homem ao Máximo e Mulher Única, visando as inscrições para os próximos cursos. E os cursos eles são oferecidos pela Universidade da Família, UDF, que é sediada em Pompeia, São Paulo. O curso, a inscrição estará sendo feita no mês de fevereiro de 2025 e o início das inscrições, certo, se dará no dia 10 de fevereiro. E o currículo Umbridade, nesse tempo nós vamos falar sobre o currículo Umbridade, sobre os vídeos institucional, sobre um vídeo de apresentação do currículo Umbridade, e um vídeo de apresentação do curso Mulher Única. Depois nós vamos falar sobre os dados da inscrição e depois sobre o contato. Qualquer dúvida nós vamos falar. Para realizar todo o trabalho desenvolvido na Universidade da Família, como os cursos, seminários e projetos, é necessário uma estrutura financeira. Por isso, a sustentabilidade da Universidade da Família está apoiada em 3 fontes de renda. A Universidade da Família, ela é sustentada através de 3 pilares, 3 alicerces. A primeira dela é a parte dos materiais. Nós desenvolvemos materiais, produzimos materiais e a venda desses materiais então gera uma receita que nos ajuda a compor parte do nosso orçamento geral. A segunda parte, que é uma parte extremamente importante, são as ofertas que nós levantamos nos grupos pequenos e nos seminários. Por que nós levantamos oferta nos grupos pequenos e nos seminários? Porque quando nós começamos o ministério, nós estávamos buscando a equação de como nós iríamos conseguir sustentar o trabalho, e nós não queríamos fazer o material ser muito caro, porque se nós vendêssemos o material a um preço muito elevado, nós estaríamos dificultando a presença das pessoas mais carentes, as pessoas com renda menor, a participar do curso, e nós não gostaríamos que isso fosse uma limitante. Dessa forma, então, nós passamos a vender o material num custo bastante acessível e criamos a alternativa para ser levantada nos grupos pequenos as ofertas que são levantadas semanalmente ou nos seminários, durante a realização dos seminários. E essas ofertas, como parte extremamente importante do nosso orçamento, são pequenas ofertas que são levantadas semanalmente nos grupos, que complementam uma parte significativa do nosso orçamento. Então eu gostaria de compartilhar com vocês a importância, compartilhar com os líderes, com as pessoas que participam dos grupos, que essas ofertas elas são muito importantes, e que à medida que nós conseguimos levantar essas ofertas, nós trazemos uma sustentação para dar suporte, vamos dizer, todo o trabalho que nós desenvolvemos no país inteiro. E temos a terceira parte, porque a venda dos materiais e mais as ofertas ainda são insuficientes para a gente fechar as nossas contas. Então nós abrimos a oportunidade para aquelas pessoas que nós chamamos de mantenedores ou contribuintes, aquelas pessoas que investem, que contribuem com projetos especiais, ou aquelas pessoas que enxergam no ministério um ministério relevante e fazem então contribuições mensais ou periódicas, para dar sustentação. Esses também são pessoas que têm nos ajudado a manter o ministério para chegarmos até aqui. E à medida que o ministério cresce, na realidade, as nossas necessidades também crescem. Então, o nosso grande desafio, e nós sabemos que há uma demanda grande, há uma necessidade grande, e nós queremos ampliar o nosso trabalho o máximo que nós pudermos, dentro do nosso equilíbrio. Então, eu acho que isso é muito importante, que as pessoas conheçam esse lado do ministério. O ministério precisa dos recursos, precisa de manter o seu crescimento. Pretendemos alcançar neste ano que estamos agora, pelo menos 60 mil pessoas ou mais.
E é um grande desafio, eu creio que mas estamos bastante otimistas, né? E crendo que Deus há de suprir as nossas necessidades, não só materiais, né? Mas espirituais, emocionais, né? E contamos com as orações dos irmãos, contamos com a oração do povo de Deus e também do apoio do povo de Deus para podermos levar esse projeto à frente. A visão, e essa é uma coisa muito forte no coração de Jorge, é geracional. Nós estamos não somente trabalhando com essa geração dos filhos, aqueles que vão estar transformando a sociedade. Gera líderes muito motivados porque passa primeiro pela restauração da família deles. Então é por isso que os líderes se motivam, se apaixonam pelo curso e querem trabalhar, porque é um instrumento de restauração muito grande, né? E foi isso que aconteceu, eu acho que na nossa vida, na vida do Jorge e da Márcia, de início foi aplicado em nós, na nossa família. E eu vejo como resultado hoje que nós vamos ter uma geração de filhos diferentes e que a gente está acreditando muito. Nós vamos poder alcançar muito além do que nós alcançamos, porque eles foram criados dentro de princípios diferentes, princípios de família que nós aprendemos através da palavra de Deus e através dos cursos da UDF. Nosso casamento mesmo, né, de início a gente teve muita restauração através dos cursos. E isso nos ajudou a ter uma base familiar. Se hoje nós não temos uma família perfeita, não. Mas se hoje nós temos uma estrutura, podemos ter um bom relacionamento com os nossos filhos, muitas coisas se devem ao que a gente aprendeu nos cursos da Universidade da Família. Eu acho que Deus fez assim, usou um casal que não era apropriado, não era assim, nota 10, né? Mas que nós temos essa fraqueza, essa fragilidade que é o nosso casamento e que a gente tem que estar sempre dependendo de Deus, cada dia. E nós podemos então entender as dificuldades das pessoas, né? Então eu creio que Deus permitiu que a gente pudesse estar à frente desse ministério por nós sermos necessários, por termos necessidade então, né, de estarmos junto com Deus. E interessante, de um curso que começou na sala da nossa casa, já espalhou-se para a cidade, para os estados, para o Brasil, e também tem uns grupos fora do Brasil, e a gente nem imagina o que Deus está fazendo aí por aí com esses cursos. Nós não temos mais noção do que significa isso, mas a única coisa que para mim, para o Jorge, é realidade. Nós temos trabalho, nós temos que servir, nós temos que guardar esse tesouro que Deus colocou na nossa mão e fazer o mais caprichado possível, o melhor que nós podemos, com tudo que a gente tem. Então significa nossas vidas envolvidas nessa seara de Deus, assim, é um privilégio de a gente estar participando, né, das coisas de Deus. Isso para mim não é trabalho, mas é uma alegria de a gente poder estar servindo. Currículo CMN. Hombridade. É disso que nós vamos falar agora. Hombridade. Isso é um guia para o êxito familiar. Aqui nós vamos oferecer 9 cursos, através de 9 módulos. São 9 livros, certo? E cada módulo desses são 12 semanas. Uma aula a cada semana, em reunião de grupo. E a grade curricular desses cursos, né, o currículo de estudo de especialização em hombridade, ele é um programa de discipulado para homens. E o propósito principal é fazer com que os homens não sejam somente ouvintes de sermões, mas estudiosos da palavra de Deus. E ao completar o estudo dos 5 primeiros cursos do currículo, o homem ganha uma medalha de honra ao mérito. Certo? E esta é a medalha oferecida pela Universidade da Família.
E o primeiro dos cursos, certo? O autor desse currículo é Edwin Lewis Collins, certo? É um guia para o êxito da família. E Homem ao Máximo é um curso que revela o plano de Deus em relação à identidade e às responsabilidades do homem. Através das lições, ele descobrirá o propósito de Deus para a sua vida e sua família, melhorando os relacionamentos com esposa e filhos. Depois nós temos homens fortes em tempos difíceis. O mundo está procurando homens fortes que proporcionem ordem, esperança e dignidade. O mundo necessita de heróis. Nós devemos retomar o espírito da hombridade, da virilidade e da integridade. Precisamos recuperar o poder do homem em ser um líder produtivo, determinado e de excelência moral. Poder do potencial. Mesmo diante da crítica, oposição, ridículos, sofrimentos ou perseguições, nunca desistam do seu sonho. Aqueles que nunca desistem dos seus sonhos vencem e os tornam em realidade. Deus é o principal interessado em que o seu sonho se cumpra. Depois nós temos vencedores nunca desistem. As crises geralmente são as razões que estão por trás do sentimento de querer desistir. Em tempos de crise, podemos ser tentados a dizer: chega, não aguento mais, esquece, desisto. Renunciar e ceder durante uma crise é uma das mais desmoralizadoras decisões que podemos tomar. Enfrentar a crise e vencê-las leva-nos ao nosso maior triunfo. Coragem, vencendo as batalhas mais difíceis da vida. Este curso nos ensina sobre a importância de se ter coragem para não ceder diante da pressão dos amigos, dos familiares ou deste mundo que desejam moldar em nós a imagem deles e não a de Cristo. Fala da história de José, de Daniel, de Davi e também de Jesus Cristo, que não se conformaram a este mundo. Depois nós temos comunicação, sexo e dinheiro. Para muitos, o casamento pode ser uma coisa mais perto do céu ou do inferno que se possa ter na vida. Como homens, precisamos entender que Deus fez o homem e a mulher únicos para serem diferentes de todas as outras criaturas e para serem diferentes um do outro. Entretanto, são essas mesmas diferenças que causam dificuldades para se manterem juntos no seu relacionamento conjugal. E essas diferenças foram feitas para trazer equilíbrio e bênçãos aos seres humanos, e não para perturbá-los ou destruí-los. Depois nós temos integridade sexual. Atualmente, o sexo é tratado como objeto de humor, e a virgindade é considerada por muitas pessoas como algo inútil e indesejado. Então, este livro ele se opõe a tais pensamentos e ele ensina por que o sexo é especial para Deus e que a virgindade é um tesouro valioso. O poder dessa revolução está tocando o coração e a mente dos jovens. Uma nova geração está recuperando hoje o que a geração anterior rejeitou. Homem de verdade. Aprenda como maximizar sua masculinidade, descobrir a hombridade de Jesus Cristo, chegar ao topo e ali permanecer. Estabelecer a direção do seu coração, obter conquistas que tragam satisfação, esclarecer seu papel como líder, como marido, como pai e amigo. Homem de verdade revela os mitos da masculinidade e aborda a esfera completa da vida de todo homem: casamento, finanças, sucesso, fracasso, paternidade e espiritualidade. Jesus Cristo venceu as fracas qualidades masculinas que haviam substituído a força da coragem e estabeleceu o padrão para a verdadeira hombridade, a fim de ajudar os homens a serem homens de verdade. Marido irresistível. Para o homem que deseja saber o que o seu pai não pôde lhe ensinar, o que as mulheres não conseguiram lhe falar e o que o pastor gostaria de lhes dizer, venha buscar a hombridade de Jesus Cristo para a sua vida. Esta chama precisa arder em seu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus criou a mulher para ser única. Na sua beleza, na delicadeza, na sensibilidade, na sua identidade, na sua originalidade como mulher. E são a singularidade da mulher. Algumas mulheres de Deus, quando nascem, são verdadeiras pérolas que vêm
para enfeitar nossos dias, tornando-os mais felizes. Lição 2. Uma mulher de Deus. Outros não perdem a oportunidade de serem felizes e saborear das delícias de Deus. Lição 3. Aproveitando a oportunidade. Há mulheres que são submissas quando mandam descansar. Elas descansam mesmo. Descansa no seu travesseiro, descansa num colinho gostoso, mas o lugar que ela mais gosta de descansar é nos braços do Pai Celeste. Lição 4. A lição 5, mas vai chegar um dia em que ela saberá a verdade sobre o perdão. E não vai adiantar se descabelar, gritar ou esbravejar, mas simplesmente perdoar. Lição 5. A verdade sobre o perdão. Somente no casamento ela descobrirá o poder do sexo. Lição 6. E então ela experimentará o presente de casamento que Deus guardou para este dia. Nessa linda relação de aliança, ela descobre que nem todos os mitos sobre o casamento em que acreditava quando solteira são realmente verdade. Ela descobre que somente Deus poderá fazê-los totalmente felizes. Quando os filhos chegam, elas sentem um misto de alegria e preocupação. Meu bebê é lindo, mas será que consigo cuidar dele? Muitas passam pela crise da fusão, tanto no relacionamento com o marido, como no relacionamento mães e filhos. Lição 8. A crise da fusão. Algumas mulheres nesta fase da vida, elas sentem-se realizadas, mas sempre com uma indagação. Será que eu ajudo ou atrapalho? Lição 9. Auxiliadora ou obstáculo? E então elas descobrem que não somente ajudam sua família, como são essenciais para a mesma. Há mulheres que conseguem fazer 2, 3 ou até mais coisas ao mesmo tempo. Por isso, elas são especiais. Algumas dessas mulheres enfrentam lutas em seus lares por seus maridos não caminharem nos caminhos do Senhor. E a lição 10 fala de esposas sábias e maridos empedernidos. Mas Deus as colocou em uns lares como esposas sábias, para serem um canal do amor dele para seus maridos, que ainda se encontrem endurecidos. Não importa a condição social de cada mulher. O que importa é como ela vive a vida que lhe foi dada. O importante é que ela não morra em casa, lição 11, mas busque aprender o supremo valor de ser esposa e mãe. Este é um grande ministério. A mulher, na idade madura, lição 12, transmite para a sua família segurança e ensinamentos, mais sólidos, levando-a a crescer em maturidade. Para ser mulher, basta ser do sexo feminino. Mas para ser única, tem que ser mulher. Amadas, busquem de Deus inspiração e sabedoria para maximizar a sua vida. Que Deus te abençoe e aguardo a sua inscrição no próximo curso. Dados necessários para se fazer a sua inscrição. Primeiro, nome completo, CPF, endereço eletrônico, e-mail e o seu telefone. A duração do curso é de 12 semanas e mais um encontro de formatura, onde será entregue o certificado de conclusão do curso. Um encontro semanal, sempre nas segundas-feiras, e a duração das aulas vai de 2h30 a 3h30. Dúvidas?
E qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco. O meu telefone também é o WhatsApp, é o 619-9595-4332. E então pelo e-mail, joselito.machado@gmail.com. E o valor do curso, o homem ao máximo, o valor individual por cada homem é R$150, para custear pagamento e algumas coisas que a gente tem durante o curso. E mulher única também R$150. Aguardamos a sua inscrição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.